Olá, muito boa tarde. Agora, depois da Santa Missa, já estamos prontos para começar mais um dia. Esta quinta-feira é muito especial. É um prazer receber você aqui no A Vida Não Para. E para a gente começar essa nossa conversa de hoje, esse nosso bate-papo, vamos falar dos bebezinhos, isso mesmo. Você sabia que hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho? O teste do pezinho é um teste extremamente importante nos primeiros dias de vida, aliás, já na sequência em que o bebê nasce, para falar um pouco mais sobre a saúde dessa criança. E esse teste, ele é importante pela detecção de várias questões que podem influenciar a vida deste bebê no futuro. A gente vai conversar com uma pediatra que entende tudo do assunto e vai trazer essas informações tão importantes para você que conhece alguma gestante ou você que conhece alguém que tem um bebezinho bem novinho em casa e não tem essas informações. Além disso, quero saber de você uma coisa. Você gosta de pastel? Delícia, pastelzinho, aquele feito aí na hora, fritinho, bom demais, né? A gente vai conhecer um concurso de pastel que está agitando no noroeste do Paraná, lá em Maringá. A gente foi para lá conhecer e a gente vai trazer essa delícia para vocês aqui no estúdio. E além disso, ai, Carla do céu, tô querendo trocar de carro. Você quer trocar de carro? Você já deu uma olhada aí nos carros elétricos? É a onda do momento, né? Não são baratos, mas prometem andar muito, gastar pouco. Mas você sabe o que implica ter um carro elétrico? Pois é. Esses carros são cada vez mais comuns e os condomínios enfrentam uma nova realidade. A necessidade de adaptar os carregadores nestes carros. E esses carregadores não são baratos. Então, se você não mora em condomínio, não mora em prédio, mora numa casa, por exemplo, já está sabendo que você vai ter que ter uma central de carregamento na sua casa, porque a tomada, aquela tomada normal que você tem em casa, não vai ter força para carregar o carro. Então, a gente vai entender um pouco sobre isso e o que implica ter um carro como esse. Promete economia de um lado, mas você vai gastar do outro lado também. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem importante. O que você faria se você tivesse a oportunidade de abraçar Maria, a nossa mãe, mãe de Jesus? Agora, o que você faria se ela estivesse na sua frente e você tivesse essa oportunidade de dar um abraço bem apertado na nossa mãezinha? Você já imaginou? Que emoção! Você poder entregar todas as suas angústias nesse colo, nesse abraço, ia ser bom demais. Um grupo lá de Cascavel teve a oportunidade e mulheres foram escolhidas na comunidade para representar Maria. Mulheres que têm uma força de expressão e mulheres que têm uma história de vida. E acolheram esses participantes numa espécie de reconciliação com Deus. Foi um momento muito emocionante e a gente se coloca no lugar dessas pessoas que tiveram essa oportunidade de abraçar a nossa mãezinha. E a gente vai para lá agora com a Franciele Tien. O momento foi de grande emoção, receber um abraço de Maria. Ou melhor, de várias Marias, representadas por mulheres que acolheram os participantes como símbolo de reconciliação com Deus. O ato aconteceu durante o evento de reavivamento de Pentecostes, realizado pela Renovação Carismática em Cascavel. Cada mulher que fez o papel de mãe de Jesus foi escolhida por meio da confirmação de orações que foram realizadas durante dias. A gente sempre pede para que Nossa Senhora venha até nós, para que esteja intercedendo, para que o nosso abraço não seja o nosso abraço, mas sim o abraço dela. É uma emoção muito grande levar esse abraço para as pessoas e é maravilhoso. A gente sente que realmente é Nossa Senhora agindo. É ela que está ali conosco, nos abençoando, nos intercedendo, cobrindo-nos com o manto dela. Muitos saíram de seus lugares, buscando em Maria o refrigério da alma. Para quem abraçou o simbolismo de Maria, conta que foi como se tivesse abraçado a própria mãe. Eu sinto muito orgulho da minha mãe, que hoje já não está mais aqui. Você se sentiu abraçada? Muito. Matei um pouco da saudade. A festa é organizada pela Renovação Carismática Católica e tem como tema Receber o Espírito Santo, inspirado no livro de João, capítulo 20, versículo 22, onde Jesus soprou sobre os discípulos, concedendo-lhes o Espírito Santo. O evento teve a participação da presidente estadual da Renovação Carismática, que trouxe palavras de restauração entre os fiéis e Deus por meio de Maria. É a nossa grande promessa, né, que se cumpriu em Pentecostes há mais 2.000 anos atrás, né, quase 2.000 anos atrás.
e que hoje nós vivemos ela novamente, ela é atualizada. É a maior festa da igreja e, como sempre, Nossa Senhora presente. Estava lá com os discípulos e continua conosco hoje. Para os fiéis, o reavivamento é a força na fraqueza, a fé que se renova a cada dia. Na nossa fraqueza que a gente encontra essa fortaleza do Santo Espírito de Deus, que é o Paráclito, o advogado, o intercessor, o protetor. E nesse momento a gente vem mostrar para esse Deus maravilhoso que nós estamos junto com Ele. Aconteça o que acontecer, eu posso perder tudo, mas a fé que eu acredito em Deus, isso ninguém tira de dentro de mim. O louvor do Grupo Nova Unção da cidade vizinha Toledo levou milhares de pessoas a cantar canções de adoração. Para o Ministério Nova Unção, estar em missão é sempre uma bênção. Nós evangelizarmos através da música nesse dia, especial ao Espírito Santo. Eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo e também de Nossa Senhora. Ela sempre nos acompanha nas nossas missões. Então, o Pentecostes é esse clamor, é essa renovação, do nosso coração, da nossa alma. A celebração também foi marcada pela doação de alimentos para 8 entidades da cidade e parte será destinada ao Rio Grande do Sul. Isso é uma bênção, é muito bom saber que as pessoas têm um coração bom, têm um coração para caridade. Isso é maravilhoso. Que abraço gostoso, né? Esse abraço aí de muita emoção, de muito amor, para as pessoas que tanto precisam, pra gente, também desabafar um pouco da angústia que a gente às vezes fica guardando aqui dentro. E para você que quer se libertar destas angústias, para você que deseja um momento de fé e um momento de música, de distração, de diversão, em contato com Deus, quero te fazer um convite muito especial. Noite de louvor desta próxima segunda-feira, com uma programação para os jovens. Você traz aí o seu jovem, o seu adolescente. Vai ter Padre Mário Sartori, Banda Anjos de Resgate nesse momento. Vai ser no anfiteatro aqui de Jesus das Santas Chagas, no centro de Curitiba. Os portões estarão abertos a partir das 5h30 da tarde. E para quem é de fora, você está longe da gente, você vai acompanhar do mesmo jeito com a nossa transmissão nacional para todo o Brasil a partir das 7 horas da noite, tá? Então, tá aí a dica, 19 horas para todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. E se você puder vir, venha, traga 1 quilo de alimento não perecível. A entrada é gratuita e basta você também pensar um pouquinho no próximo e ajudar quem mais precisa com esse 1 quilo de alimento, tá certo? E é isso, estamos esperando você, sua família, todo mundo de braços abertos nessa noite de louvor extremamente especial, com muita música. Eu tenho certeza que o seu jovem, o seu adolescente vai adorar, vai ser muito legal. Antes de ir para o intervalo, a gente precisa falar de arte. A gente tem recebido muitas mensagens de artistas de todo o Brasil que querem estar aqui conosco. E aqui nós temos obras essa semana da Rosana Celes Pietchak, que é artista plástica. Ela que há 7 anos não havia encostado ainda num pincel na vida dela, Nunca tinha pintado uma tela. E começou através dessa força de vontade, como diz ela, o que importa mais é a técnica, não só se você tem o dom ou não. Se você pega e aprende as técnicas, você começa a desenvolver isso. E ela encontrou nas artes plásticas um alento para a vida. São peças espetaculares, belíssimas, como essas que a gente tem aqui no estúdio. Aqui você tem uma araucária, que é o símbolo do estado do Paraná, maravilhosa. E a gente tem essas obras expostas por uma semana. Se você também é artista, você que está nos assistindo, você que de repente está de olho aqui na programação e quer participar, entra aqui no nosso Instagram, @evangelizartv, e através desse @ você pode mandar pra gente as fotos, os vídeos das suas obras de arte e a gente vai estar expondo elas aqui por uma semana. Ah, mas eu tô tão longe? Não tem problema, a gente vai dar um jeito delas chegarem até aqui e vai ser um prazer receber as suas peças aqui no nosso estúdio, independente do tipo de arte que você faça. Às vezes você, eu não sou um artista plástico, mas eu sou um artesão, uma artesã, então é só mandar. Eu vou pro intervalo rapidinho, estalou o dedo, eu tô voltando. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E
estamos de volta com imagem de Engenheiro Beltrão, no Paraná, conhecida como a cidade da alegria. Isso por conta das várias festas que acontecem nessa região, inclusive exposições agropecuárias, que é muito comum. Abraço a todos que nos acompanham aí pelo canal 31.1 dessa cidade linda, linda, linda. E olha, 27 graus por lá, tá quente aí nessa região. Gente, deixa eu já entrar num assunto que a gente precisa ter toda a atenção. Quando você vai fazer a troca elétrica da sua casa, seja dos fios, seja das tomadas, você tem todo um cuidado, desligar o disjuntor, você tem que pensar nisso. Mas já imaginou se você passa por uma situação como a população do Rio Grande do Sul, onde a sua casa é completamente inundada e você ainda tem casa, tem uma vantagem aí, mas a água foi até o teto ou até passou do teto. Você tem uma ideia, você tem uma noção de como ficam as instalações elétricas das casas? A gente já recebeu aqui no estúdio o Daniel Machado, ele é um especialista em elétrica e ele veio falar exatamente sobre essa questão, os perigos de uma enchente e das instalações elétricas, seja dos postes na rua, dos fios que estão expostos ou até mesmo da energização nas casas. Mas quando a água baixa, tem que ter um cuidado incrível, assim, absurdo mesmo, ao entrar nesta casa. E ele está no Rio Grande do Sul, ele que é engenheiro eletricista e perito, e ele trouxe uma história pra gente bastante comum por lá. Um morador encostou na maçaneta da porta para abrir a casa e levou um choque. Olha só essa história. Estou aqui no município de Estrela com o senhor Jair Rauch. Você já chegou a ver alguma situação onde estava com excesso de aquecimento na tomada? Na casa da minha mãe, quando deu a outra enchente. Eu botei a mão na porta de metal, já levei um choque. Pensei, não, mas tem coisa errada. Só ao tocar na porta, ele já levou um choque? É. Daí eu fui procurar, eu pensei, o que está acontecendo? Quando eu vi, eu olhei na parede, que estava toda úmida a parede, eu olhei na parede e só via só aquela parte sequinha. Botei a mão, não conseguia botar a mão de tão quente. Pior que uma panela, queimando de água quente. Como tinha barro dentro das caixinhas, a gente não se tocou dele abrir as caixinhas e lavar elas, limpar tudo, né? Eu corri lá e desliguei o disjuntor. E ele lavou tudo dentro. Então imagina, os cabos ali, os fios, depois eu botei a mão, eles estavam tudo já molengo, estavam se deformando. Quem dele ia pegar fogo na casa. Pois ela secou a parede tão quente por causa que estava barro dentro daquela caixinha. Quando eu desliguei ela, tive lá desligar, desliguei, lavei tudo de novo, deixei secar tudo, liguei, normal. Por causa do barro, a umidade ali dentro, acontece isso aí, pode pegar fogo, com certeza. Só não pegou fogo, não sei porquê. Mas os cabos chegavam, estavam mol, tu não podia botar a mão nos cabos, estavam derretendo de tão quente. Perfeito. E o que acontece numa situação como essa? Nós temos um disjuntor que entrou barro e ele tem como função proteger o cabo contra a sobrecarga ou curto-circuito. Só que essa enchente, ela faz com que a própria emenda, aquele material colante dessa fita isolante, ele vá se soltando. Então nós temos fuga de corrente nas emendas, temos um disjuntor que não protege adequadamente os cabos e temos diversos pontos de excesso de aquecimento em torno da tomada e do interruptor. Esses pontos, quando eles não são bem limpos, o ideal é até mesmo trocar esses componentes, só que a gente entende a realidade da situação, mas se não for trocado, no mínimo uma boa limpeza, passando também um limpa-contato para que não tenha ponto de oxidação ao longo do tempo, porque às vezes você limpa nesse momento, no entanto daqui a 6 meses, um ano, vai apresentando corrosão e essas corrosões vão formando pontos de excesso de aquecimento em torno de um material que é plástico. Conforme você vai ligando equipamentos que exigem uma alta corrente, essa corrente quanto maior ela é, mais ponto de excesso de aquecimento naquele local. Por exemplo, um ferro de passar roupa, ele consome muito mais energia do que uma televisão. Se você conectar no mesmo ponto de tomada um ferro de passar roupa onde existia antes uma TV e já tem pontos de excesso de aquecimento, a chance de você provocar um agravante ali é muito maior. Por isso que o ideal é trocar ou então, no mínimo, fazer uma limpeza adequada nesses locais, para evitar esse contato na parede, com risco de levar um choque e até mesmo um incêndio. Olha, e a gente faz aqui um apelo, tá? O Daniel, ele é engenheiro, ele é perito, ele é especialista, ele tá lá ajudando as pessoas. Se você tem esse conhecimento, se você conhece um pouco também de elétrica, hidráulica e tem disponibilidade para ajudar a população do Rio Grande do Sul, eles precisam de voluntários, precisam de pessoas que possam ir lá ajudar a entender o que está acontecendo com as casas depois da enchente e ajudar a fazer esse trabalho, né? A força da mão de obra é muito importante. Agora, para quem está de olho aqui na programação, quero apresentar para vocês aqui a doutora, está aqui comigo, a doutora Ive Humbert Falcão Furtado, que é pediatra, para falar sobre um teste extremamente importante, que é o teste do pezinho. Muita gente acha, né? Antigamente a gente tinha muito isso, né?
A criança nascia, ia para casa e o pai, a mãe, isso lá na década de 80, de 90, nem ficava sabendo que tinha um teste tão importante e acabava tendo que retornar ao hospital para fazer o teste dias depois. Só que isso foi melhorando e melhorando muito com o tempo, né, doutora? Então hoje a gente tem esse teste que ele é uma obrigatoriedade, então a criança já sai do hospital já com esse teste feito. Bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante que é o teste do pezinho no Dia Nacional do Teste do Pezinho. Então, é isso mesmo, o teste do pezinho hoje, né? O neném nasce e antes de sair da maternidade, antes de alta, ele é obrigatório fazer. E me diz uma coisa, como que é feito esse teste? Porque às vezes as mães ficam olhando ali, nossa, meu Deus, furaram o pé do bebezinho. É um teste simples, é feito nesse primeiro momento ou já no dia seguinte que o bebê nasce? Como que é essa parte organizacional no hospital? Então, o recomendado é que seja feito na alta, de preferência após 48 horas de vida, né? Mas se o neném receber alta antes, então tem que coletar antes também, tá? Ele é uma punção, a gente chama de uma punção no calcanhar, onde o neném vai levar uma picadinha, né? E vai sair gotinhas, né? Você vai coletar 4 gotinhas de sangue do bebê, vai ser coletada num papel filtro e vai ser esse sangue que vai ser enviado para análise. Dói um pouquinho, não vou dizer que não, né? Ele dá uma choradinha, mas é tão importante porque o diagnóstico que a gente consegue fazer dessas doenças é muito mais importante do que a dor que o neném vai sentir. E quais são as doenças que são detectáveis por esse teste? Porque isso é a parte mais importante de tudo isso. Porque imagina, isso lá na década de 70, de 80, não havia a possibilidade de você descobrir tantas doenças num teste só. Quer dizer, isso já, por isso que eu digo, melhorou muito, a tecnologia melhora demais e a gente já consegue sair, de repente, do hospital com o bebê já com diagnóstico, um pré-diagnóstico de algumas questões, né? Pelo teste do pezinho, não consegue sair, mas vai ser em torno de 10 dias você já tem o resultado desse teste. Tá? Então é rápido. Muito rápido. Muito rápido, porque as doenças, o tratamento tem que ser muito rápido também. Então, atualmente, pelo teste que é feito, o teste que a FEP oferece, que é o Serviço de Referência de Triagem Neonatal do Estado do Paraná, são 6 doenças que são atualmente triadas, né? Que é fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias, a fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Agora, de acordo com a nova portaria, que foi agora do mês passado, do mês de maio, o secretário de Saúde ampliou. A gente vai chegar agora, no próximo momento, a 37 doenças, mas a ideia é chegar até 50 aqui no estado do Paraná. Existe a possibilidade, atualmente, como a FEP não oferece esses outros testes, atualmente existe o teste ampliado, o teste master, que eles ampliam um pouco mais. Então, eles também conseguem detectar um pouco mais de doenças do que somente essas 6 do teste da FEP. Mas essas 6 são para o Brasil todo? Ou isso é só Paraná? Essas 6 fazem parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. No Brasil inteiro, elas são obrigatórias. Na realidade, agora é 7, né? Estava esquecendo da toxoplasmose também, então que tem entrou mais agora, uma. Que a partir de janeiro, aqui no Paraná, a gente começou a triar também para toxoplasmose congênita. Ok. Existe algum caso de algum pai ou alguma mãe que não queira fazer o teste no hospital? Isso acontece ou não? É muito raro, porque a maioria sabe da importância, mas pode acontecer. Na realidade, o teste é obrigatório. Então, ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é lei, então eles são obrigados a fazer. Então, aquele pai que se recusa a fazer o teste do pezinho, no hospital, ele vai ter que coletar depois, porque é obrigatório, senão ele vai ter que, provavelmente, se entender com as leis, Com a justiça. Com a justiça, exatamente. Então, o assunto é sério, gente. A gente está aqui falando de algo que é lei e que tem essa obrigatoriedade. Agora, quando a gente fala de teste do pezinho, tem essa questão ali do furo no pezinho do bebê. É algo muito simples, muito fácil, mas existem outros testes que são feitos também, Tem o teste da linguinha, tem o teste do olhinho. Então, tudo isso, os hospitais já têm esse reforço para fazer das crianças que nascem, Isso, já também, todos também são obrigatórios, O teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, todos são obrigatórios e fazer na maternidade aqui no estado do Paraná. Então, o bebê tem que receber alta com todos esses testes realizados. Certo. E quando a mãe passou por alguma questão de doença durante, você falou de toxoplasmose, que é bastante importante. Se a gestante ela passou por alguma doença durante a gestação e já chega com essa informação, isso é anotado, isso vai como adendo no teste do pezinho, que pode ser que a criança possa desenvolver alguma questão ou não? Então, da toxoplasmose, não. Na realidade, a toxoplasmose, o ideal é que seja feito o diagnóstico na gestação.
não pelo teste do pezinho. A princípio, o que a gente tem visto, né, das toxoplasmose, que tem feito o diagnóstico aqui no estado do Paraná, as mães já começaram o tratamento antes. Mas, eventualmente, pode acontecer da mãe passar por uma doença sintomática, fazer os exames no período pré-natal e não ter pego, né, o exame realmente na fase aguda da doença. E aí a gente consegue detectar o nenenzinho quando nasce. Maravilha. Então, para quem está assistindo a gente, fica essa dica importante. Doutora, fica comigo mais um pouquinho, vamos assistir uma reportagem aqui juntas, porque tem um alerta, mais um alerta que a gente quer fazer aqui para vocês. Você já ouviu falar sobre a febre Oropouche ou Orupache? Depende da região, a pronúncia pode ser diferente. Ela tem os sintomas muito parecidos com a dengue, tá, gente? E é preciso ficar atento, inclusive o Ministério da Saúde fez um alerta bastante importante para todo o Brasil, a gente está replicando essa informação. Além da dengue, outra doença transmitida por mosquitos está preocupando, a febre Oropouche. Historicamente endêmica do norte do país, mas esse ano vem registrando cada vez mais contágios em outras partes do mapa. O Ministério da Saúde emitiu um alerta. No Brasil, já são mais de 5.000 casos confirmados em 2024. Embora a maioria desses casos esteja concentrada nos estados do Amazonas e Rondônia, outros locais registram infecções, inclusive o Rio de Janeiro e o Paraná. A febre Oropouche é uma zoonose transmitida de animal para o ser humano e ela é causada, pelo mosquito Culicoides paraensis, diferente da dengue, que é causada pelo Aedes aegypti. A febre Oropouche, ela existe já de 1960, então já tem alguns casos desde então. É importante a gente diferenciar, porque os sintomas são bem semelhantes. Então, a forma de transmissão é diferente, causada por mosquitos diferentes. Geralmente a dengue é água parada, lixo. E a febre Oropouche é causada por alimentos em decomposição, folhas paradas, então é uma forma de transmissão diferente também. A febre Oropouche tem sintomas parecidos com a dengue, é preciso ficar atento. Sintomas são semelhantes em torno de febre, dor no corpo, mal-estar geral. A pessoa deixa, muitas vezes de trabalhar, de fazer as atividades laborais. Diferentemente da dengue, a febre Oropouche, a gente não viu nenhum caso até agora de morte, mas em torno de 60% dos pacientes podem ter uns sintomas assim no início, melhora em uma semana, depois volta a piorar e depois cessa a doença. Em geral, os sintomas cedem após uma semana. Caso o quadro se prolongue, é fundamental buscar orientação médica. Fica a dica aí para quem está nos assistindo, então, sobre essa febre. Agora, doutora, para os pais frescos, que estão chegando no mundo aí, os bebezinhos estão começando, estão quase chegando. Para quem é gestante, para o papai, para a vovó, o que esperar dessa chegada na maternidade e desses testes todos? Então, tem que ficar atento, porque tem que coletar, tem que fazer os testes, Então, antes de receber a alta, o bebê deve ter feito, todos os testes de triagem neonatal. O teste do pezinho vai ser o último que vai ser coletado, Então, com 48 horas vai ser coletado o teste. E também, que é muito importante, é checar o resultado desse teste. Então, depois de 10 dias, entra na internet e verifica o resultado. Isso também é muito importante. Porque às vezes pode acontecer esse teste não ter chegado para análise, não ter ainda esse resultado. E aí tem que entrar em contato e saber por que não tem esse resultado ainda. Então, tem isso que acho que é cobrar isso. Também, tem que cobrar e tem que ser responsável pelo resultado e saber por que está fazendo os testes. Tá bom. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Foi um prazer te receber. E para você que está em casa, agora a gente vai para o nosso quadro Fala Doutor, com o Dr. Júlio Luckman, e ele vai falar sobre os cuidados com a pele. Isso mesmo. Você tem tido um cuidado especial com a sua pele aí no inverno? Olha só. A vida não para! Hoje vamos falar sobre óleos essenciais para a pele. Sabe aquela mancha de pele, aquela pele que já está perdendo a sua elasticidade? Será que existe algum óleo essencial que ajude muito a manter a saúde da nossa pele? Sim, 2 óleos essenciais que são simplesmente incríveis, que são os óleos de lavanda e o óleo de gerânio. O óleo de gerânio, ele contém uma substância chamada geraniol, que quando a gente coloca ele misturado, uma gotinha só, com 20 gotas de óleo de semente de uva, você passa na sua mão e passa no rosto antes de dormir, o geraniol aumenta a produção
de ácido hialurônico, que é importante para a nossa pele. Ele diminui uma enzima chamada colagenase, que faz com que a gente degrade o colágeno da nossa pele. E ele diz lá para aquela célula que produz a melanina, que faz aquela mancha da nossa pele, diz, olha, pode parar de tentar me proteger que está tudo certo agora. Não precisa usar todo dia, tá? Se você fizer isso 2 vezes por semana, já tá louco de bom. Então são 20 gotas de óleo de semente de uva e 1 gota de gerânio e 1 gota de lavanda. Só isso e mais nada, tá bom? Dr. Júlio na área, aquele beijo, aquela dica. Tchau, tchau. Muito bom. Agora vamos para as notícias. Toda semana a gente traz aqui o Odilon Araújo para deixar a gente mais a par, né, do que está acontecendo no mundo, as notícias, o que está influenciando a vida de quem está em casa nos assistindo, né? Atualizar um pouquinho, né? Isso aí, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Olha só, teve leilão, né, de arroz hoje. O governo federal comprou arroz importado depois dessa tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? O maior produtor de arroz no Rio Grande do Sul o Estado é o responsável por 70% da produção. E depois de uma grande especulação com as chuvas, né, sobre possibilidade de disparada do preço do cereal, o governo já tinha se antecipado e afirmado que não ia faltar arroz. Pois hoje, em leilão, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, comprou 263 mil toneladas de arroz importado. Tudo para recompor os estoques, né, depois de todas as chuvas aí que ocorreram no Rio Grande do Sul. Já tinha acontecido a colheita em boa parte da safra, porém, tantos alagamentos também foram aos depósitos, né? E isso causou, claro, imensos prejuízos aos produtores e a quem já tinha feito a primeira compra. Essa quantidade, né, 263 mil toneladas, está um pouco abaixo do que era esperado pelo governo federal, que planejavam um arremate aí de 300 mil toneladas hoje. São estoques que devem ser utilizados para recompor estoques pelo país, serão encaminhados sobretudo às regiões metropolitanas no Ceará, Bahia e Maranhão, as capitais Fortaleza, São Luís e Salvador. Um detalhe, esse edital chegou a ser barrado por determinação da Justiça, mas hoje, Carla, após nova determinação do TRF4 de Porto Alegre, o leilão ocorreu. O preço médio da compra chegou a R$ 25,00 por cada 5 quilos de arroz. Por conta da tragédia, né, a partir da medida provisória assinada, o governo federal tem liberado aí 7 bilhões e 200 milhões de reais para comprar até 1 milhão de toneladas de arroz importado. Nossa, e é muita coisa, viu, gente? Porque o arroz a gente pode dizer que ele é um dos principais, se não for o principal, né? Depois do feijão, é o principal alimento que a gente consome no Brasil todo, né? né? Na mesa dos brasileiros. Né? É a base da nossa alimentação. Bom, a gente foi para o espaço nessa semana, alguns dias, e a gente vai voltar, né? Vamos voltar a falar da exploração do espaço, porque hoje a SpaceX, do bilionário Elon Musk, realizou o primeiro voo considerado com sucesso da Starship, considerada a maior espaçonave do mundo. A partir da decolagem, o lançamento foi de Cabo Canaveral, na Flórida, e o pouso ocorria já 1 hora depois no Oceano Índico, de acordo justamente com tudo que estava previsto. Há curiosidades, né? Em mais esse teste, as altas temperaturas que o equipamento enfrenta ao voltar para a atmosfera fez com que algumas peças quebrassem. Até a câmera utilizada para transmitir o voo quebrou. Mas o pouso foi suave e Elon Musk considerou o voo um sucesso. Pelo X, que é o antigo Twitter, ele parabenizou a equipe da SpaceX pelo que chamou de conquista épica. O propulsor da espaçonave também pousou com sucesso no Golfo do México e isso ocorreu 7 minutos depois do lançamento. A imagem do lançamento é impressionante mesmo, a força, né, para mover aí essa espaçonave que é a maior do mundo hoje. Bom, esse foi o 4º lançamento da Starship, né? Foi um voo sem passageiros, no entanto, vale a gente ressaltar que essa nave é projetada para levar pessoas para a Lua e também para Marte, Carla. Que loucura, hein, gente? E agora eu quero falar para vocês sobre um episódio histórico, né? Que é o dia D. Hoje é 6 de junho, completa 80 anos aí da invasão da Normandia, e isso que mudou totalmente o curso da Segunda Guerra Mundial, né? Para aqueles que gostam de história, eu sou um apaixonado pelo assunto. É muito legal. Então, hoje estão acontecendo na França as celebrações desses 80 anos do dia D, a chamada Operação Overlord, né? Considerada a maior operação militar anfíbia de todas as guerras. Foi um ano de planejamento, né? Os aliados
estavam naquela época oprimidos aí pelas forças de Hitler, que ocupava boa parte da Europa. A França estava ocupada, Paris era tomada pelas tropas alemãs. E isso envolveu aí centenas de milhares, foram na verdade 2 milhões de militares que participaram nesse dia D. Isso envolveu contra-espionagem, o desafio foi enganar as tropas nazistas com informações que levassem os alemães para outras regiões na costa da França. E foi um sucesso. Na madrugada do 6 de junho, foram 160 mil tropas desembarcando em 5 praias francesas, na região da Normandia, né, que estavam ocupadas pelos nazistas. No total, como eu já falei, 2 milhões de soldados. Eram canadenses, soldados britânicos e também dos Estados Unidos, que avançaram, né, para a tomada daquela região. Isso sem falar nos paraquedistas, que horas antes conseguiram pousar por trás das linhas inimigas, né, para ampliar esse cerco e também para ajudar a enganar as defesas alemãs. Hoje, líderes mundiais participam na França dessa celebração. Dessa vez, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não participou. É importante a gente destacar que a União Soviética, à época, era aliada das forças dos Estados Unidos e ocuparam Berlim pelo lado oriental. Por conta da guerra na Ucrânia, hoje Putin não participou. Hoje cedo houve movimentação, uma simulação estilizada do que foi essa invasão, né? Mais de 200 veteranos de guerra foram homenageados, eles participaram hoje. Na época, mais de 4 mil soldados morreram, né, nesse combate aí terrível. Também é importante a gente destacar que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, num discurso hoje falou que a força dos aliados para enfrentar a guerra a guerra da Rússia contra a Ucrânia, hoje, essa é uma extensão direta da batalha pela liberdade da Europa, né, durante a Segunda Guerra. Uma dura crítica a esse momento tão triste de invasão, né? Já são mais de 2 anos a invasão da Rússia à Ucrânia. Um pequeno climão. Exatamente. Né, durante essa comemoração. Nem convidado foi, né? Líder da Rússia. Complicado. Obrigada. Estão aí nossas notícias atualizando. Muito aí para vocês. Boa tarde. Muita história, muita informação. Obrigada, Odilon. Valeu. Até já. Muito bem, meus amigos, agora é o seguinte, eu tenho um aviso bastante importante para você que está de olho aqui na programação. O show com a cantora Helena Ribeiro, que aconteceria amanhã, aqui no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, foi adiado por motivos de saúde. Muito em breve a gente volta com uma nova data para vocês. Fiquem de olho na nossa programação. Desejamos a Eliana uma recuperação tranquila, que isso aconteça logo, para que você possa, então, conferir esse show incrível que vai acontecer muitíssimo em breve aí com Helena Ribeiro aqui no nosso anfiteatro. E agora, vamos falar dele, de Santo Antônio. Dia 13 de junho, anualmente, os católicos celebram o dia desse santo, né? Santo Antônio é um santo muito lembrado, muito festejado durante esse mês. E a tradição garante que se você encontrar aquela imagenzinha dentro do bolo, é sinal de casamento de sucesso e casamento certo com aquela pessoa que você ama, ou se você não tem a pessoa ainda, dizem que o santo ajuda você a encontrar essa pessoa, né? Que tal? Já encontrou algum santinho no bolo? Eu confesso, gente, que há uns 20 anos eu como o bolo de Santo Antônio, eu não encontrei um santinho até hoje, uma medalhinha sequer. A gente foi lá conferir essa festa, boa demais, e me trouxeram bolo. Será que eu dou sorte hoje? Ei, produção? Quem sabe? Oi, Carla, muito boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. A mistura de fé com sabor de casamento está movimentando as paróquias de todo o país e aqui em Curitiba não é diferente. Nós estamos aqui na paróquia Divino Espírito Santo, que também está na produção do bolo, lá na cozinha, produção a todo vapor. São mais de 50 voluntários trabalhando aí incansavelmente para manter viva essa tradição. E aqui fora, a venda do bolo está acontecendo, né? Mari, são muitas pessoas procurando. Começou ontem a venda e vai até quando? Nós iniciamos as vendas ontem e vamos até o dia 16, né? A nossa expectativa é vender 7 mil pedaços de bolo, né? Para que a gente possa atender toda a comunidade de Curitiba e região e também que possam vir aqui nos conhecer, né, e saborear esse delicioso bolo.
E o bolo de vocês tem um diferencial, é feito no dia, é fresquinho, não é mesmo? Isso. As nossas equipes de voluntários, elas fazem a produção manhã, tarde e noite. Então, nós estamos organizados para que possamos sempre ter o bolo fresquinho aqui para poder vender para a comunidade. E pra gente finalizar esse material, Carla, nada mais justo que eu falei do bolo que é fresquinho, que é tradicional, de experimentar o bolo de Santo Antônio, não é mesmo, Mari? Vamos lá? Com licença, vou soltar o microfone aqui. Fique à vontade. Ó, Carla, eu já sou casado, desculpa, mas eu achei a imagem de Santo Antônio, fui sortudo e o bolo realmente é muito gostoso, é fresquinho e vale a pena vir conferir. Aqui na paróquia Divino Espírito Santo, em Curitiba. A cara de satisfação da pessoa. Ah, vocês estão de... Olha, ele trouxe um pedaço do bolo. Eu vou comer esse bolo inteiro. E Lucas, se eu não achar essa medalha, vai ter, hein? Vai ter. Vou dar uma fuçadinha aqui. Enquanto eu como o bolo, eu quero dividir com vocês um vídeo hilário que tá rolando na internet. Vem cá. Vamos ver. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Leão, come. Vai comer, vá. Come. Mostra isso pra você. Vai. Come. Pode, mano? Vai. E de quem é a comida do pitoco? Come a comida do pitoco. Come a comida do pitoco, a comida do pitoco, a comida do pitoco. E de quem é a comida do pitoco? Come a comida do pitoco. Come a comida do pitoco, a comida do pitoco, a comida do pitoco. E de quem é a comida do pitoco? Come a comida do pitoco. Isso não existe. E é isso. Se essa moda pega de cantar pro cachorro comer, olha, ninguém vai ter sossego mais não. Gente, tô no começo do bolo. Mas como dizem que a esperança é a última que morre, eu vou pro intervalo e até o próximo bloco eu espero achar esse santo, hein? Ai, 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 hein? Tá uma delícia, hein? Vou comer tudo. Volto já. Voltamos com imagens de Parauapebas, no Pará, a cidade que abriga a maior jazida de ferro do mundo e também é a maior exploradora de ferro do Brasil. Um abraço para todos que nos assistem em Parauapebas, no Pará, cidade linda, linda, linda. Quem nos acompanha por lá, muitíssimo obrigada pela audiência. E quero, inclusive, mandar um abraço para o nosso telespectador lá de Parauapebas, o Deidmar Maia. Muito obrigada sempre pelo carinho. E agora é o seguinte, você que está de olho aqui na programação, tá pensando em trocar de carro, né? E tá tentado, eu sei que você tá tentada a trocar aí por um carro elétrico. Que tal? Inclusive, já tem muito carro elétrico em segunda revenda, quer dizer, que já foi usado e tá lá numa loja de carro usado para ser vendido. Mas você sabe o que implica ter um carro elétrico? Sim, não é só vantagens não, você tem que correr atrás de alguns prejuízos. E um deles é a questão do carregamento. Se você que está assistindo a gente está pensando que, não, é só conectar na minha tomada ali de casa, na tomada que eu tenho na garagem. Nananina, não. Você precisa de uma tomada específica para carregar o carro. É uma espécie de posto de combustível elétrico na sua casa ou no seu prédio. Mas será que tem lei para isso? É o que a gente vai conferir agora. Foi no ano passado que o advogado Renan Benevides decidiu trocar o carro por um mais espaçoso. Antes da escolha do veículo que iria comprar, ele fez pesquisas e avaliou alguns pontos importantes que atendessem às necessidades da sua família.
E o veículo elétrico escolhido foi um de modelo híbrido, que é movido por eletricidade e combustível. Infelizmente, hoje a rede de abastecimento elétrico, né, você não consegue ainda fazer uma viagem. Consegue, mas você tem que fazer uma questão muito bem planejada, né, para os pontos de abastecimento. E no veículo híbrido a gente consegue fazer algumas viagens sem ter que se preocupar com esse planejamento de parar para carregar. Renan foi o primeiro do condomínio onde mora a instalar o carregador de carro elétrico. A primeira coisa que eu procurei foi uma empresa, né, uma empresa especializada para fazer a instalação. E aí procurei a administração, né, fiz a ponte da empresa com a administração e aí eles fizeram toda a apresentação do projeto. Os carregadores são instalados nas vagas dos moradores, na própria garagem do condomínio. E a partir dessa instalação, os cabos de alimentação são conectados e devidamente identificados. Isso porque a energia para o carregamento dos veículos é ligada ao apartamento dos moradores, que possuem os carros elétricos. A questão da segurança vem em primeiro lugar, né? E depois o projeto de padronização. Com relação à segurança, é preciso que a gente esteja respaldado através de um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista, que ele possa nos dizer exatamente por onde vai passar todas as tubulações e toda a fiação elétrica que vai sair do centro de medição, que é onde vai ficar o disjuntor dele, até o carregador elétrico. A representante comercial Fernanda Lima também é moradora do mesmo condomínio do Renan. O carro dela não é elétrico, mas ela participou ativamente da discussão quando foi levada a proposta para a reunião de condomínio. Ela conta que as instalações dos carregadores começaram há 6 meses e, por ser algo novo, haviam muitas dúvidas. Se isso seria causado algum problema futuramente para o condomínio, em termos de disjuntores e outros aspectos que poderiam causar futuramente. Tivemos várias assembleias e eu acredito que sim, isso seja um futuro bem próximo, mas eu acredito que os condomínios, tanto a equipe de administração também e as concessionárias estejam mais preparadas para orientar os moradores. Com a crescente frota de veículos elétricos no Brasil, os condomínios estão se adaptando a esse novo, com soluções que atendam às necessidades dos moradores. A gente sempre recomenda que todas essas instalações sejam feitas, né, através de empresas especializadas na instalação desses carregadores, porque a gente vai precisar aí de normativas elétricas, questões de preocupação de proteção a incêndio. Então, tudo isso tem que ser considerado. Já existem normativas na legislação brasileira que orientam a instalação de carregadores para veículos elétricos. Além disso, existe também uma norma estabelecida pelos condomínios. Neste, por exemplo, é o síndico quem fica responsável por fazer a avaliação de toda a documentação. Estando tudo ok, o morador é autorizado a fazer a instalação dos carregadores e, assim, utilizar o seu veículo elétrico. No Ceará existe o Código Civil e é a partir dele que as decisões são ditadas para serem tomadas na Assembleia de Condomínio. É importante deixar registrado que o morador é que responsabiliza pela conta de energia dele, desse carregador elétrico que ele está instalando na vaga dele. O condomínio apenas faz o papel de fiscalizar toda a documentação que ele está apresentando e verificar se está tudo em conformidade. Esse assunto vai longe, tá, gente? Para falar mais sobre essa polêmica dessa instalação, né, desses carregadores em condomínios, porque isso deve ocorrer em condomínio, seja condomínio de casa, seja condomínio de prédio, tem que ficar atento a isso, porque se você mora numa casa independente, que não é num condomínio, por exemplo, você também precisa ter esse carregador na sua casa e tem um custo para se ter isso, tá? Eu vou conversar agora com a Cleo Lotti, que é advogada, especialista em condomínios, para falar, ela fala com a gente diretamente de São Paulo. Cleo, bem-vinda! Muito boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. Ei, Carla, ei, pessoal, nossa, é muito bom estar aqui e que bacana essa solução, né? Esse condomínio aí, ele já conseguiu implantar aí a questão dos carros elétricos.
Isso é muito importante, Mas né, isso não é muito simples, não. Então me conta, como é que funciona isso em condomínio, né? Porque a gente viu ali que foram muitas, dezenas de reuniões, de assembleias, para, enfim, decidir pela opção de colocar essas tomadas, o que não é simples e o que não é barato também, né? Primeiro porque ele é uma novidade, não existe ainda uma lei que obrigue ou que defina o que vai ser feito ou não. Como toda novidade, ela traz primeiro aquelas dúvidas que são comuns, né? E hoje já existem várias pessoas ingressando com ações na justiça exigindo que o condomínio disponibilize os carregadores aí para que eles possam usar. E isso não é possível. Primeiro porque não tem lei que obrigue, né? Com exceção aqui de São Paulo, que saiu na frente, que as novas construções terão já que disponibilizar aí as estações de recarga dos carros. Mas essa é uma decisão e não é só essa polêmica, porque o que pode, que não pode no condomínio. Ainda está aí para aberto uma consulta pública do Corpo de Bombeiros que pode mudar tudo isso aí. Quer dizer, quem já fez, ok, mas quem não vai fazer ainda, tem uma série de requisitos, além dos critérios hoje, que eles não são tão simples assim, porque é necessário, por exemplo, fazer um estudo de viabilidade técnica, porque não são todos os condomínios que possuem aquela carga de energia necessária para que coloque aí os carregadores. Uma outra questão também é que não basta, às vezes a gente se depara muito com isso, o próprio interessado, que geralmente parte do interessado, ele mesmo se prontifica a pagar os custos, né, da viabilidade do apartamento dele, mas não tem que ser do condomínio inteiro. E uma outra questão também, se o condomínio não tiver condições, se a potência energética, né, do condomínio não for para todas as unidades, aí pode ter um entrave. Por quê? Porque o direito de condomínio ele é igual para todo mundo. Então não dá, por exemplo, para eu ter no meu condomínio de 21 unidades, eu tenho 20 estações que dão conta, né? Que a carga dá conta. Mas se eu tiver uma unidade que não, aí já pode começar a complicar a situação. Nossa. E é uma coisa que já tem, por exemplo, as normas, né, brasileiras, que esses condomínios aí estão seguindo. E é uma coisa que tem muito caminho ainda, viu? Tem muita polêmica pela frente. Então, se você mora em condomínio, né, a dica é: vamos com calma, parcimônia, tranquilidade na hora de escolher o seu carro, porque aí você vai precisar desse carregador de qualquer jeito e tem que ficar atento a isso. A gente percebe que muitos comércios, né, Cléo, eles vêm colocando esses carregadores, né? Por exemplo, estacionamento de shopping, estacionamento de supermercados, esses hipermercados já têm alguns carregadores que é uma oferta para agradar o cliente que tem o carro elétrico, mas o carro não vai ficar ali 6 horas carregando, né? Ele vai ficar ali 1 hora, o tempo que o cliente está naquele ambiente, né? Não dá para deixar o carro morar no estacionamento do comércio. Então tem que ter essa atenção no cuidado realmente ao escolher o tipo de combustível, digamos assim, né, que o carro vai usar. Carla, e você tocou num assunto aí muito interessante, que hoje fala-se, né, em colocar um carregador para todo mundo. Por enquanto, nós temos poucas pessoas que têm o carro elétrico, né? E que quando muitas tiverem, aí a gente vai ficar lá, pode prever um probleminha aí também, né? Eu vou ficar quanto tempo para carregar? Quanto tempo que eu vou precisar esperar o outro carregar para eu carregar? E lembrando que qualquer decisão, ela precisa passar pela Assembleia, pela decisão, pela aprovação dos moradores. E sempre com um engenheiro, com um técnico, com um perito aí, para dar todas. Primeiro, antes de pensar em fazer essa assembleia, tem que primeiro ver se o condomínio, se o prédio tem estrutura para isso, se a questão o estudo de viabilidade técnica, se ele é aprovado. Depois passa para as outras questões. E lembrando que hoje são poucos, amanhã são muitos, então tem que pensar bem.
É isso aí. Cléo, muito obrigada, querida. Um beijo pra você. Obrigada pelo teu carinho de sempre. Quando vier a Curitiba, vem ao nosso estúdio. Vai ser um prazer te receber. Muito obrigada. Eu estou de verde em homenagem a você, Ei, né? Hoje eu que combinei. bom. Verde esperança, verde vida. Um beijo, Cléo. Obrigadão. Beijo. Muito bom. Vamos falar de festa agora, gente? Preciso dividir com vocês uma festa boa. Vamos levantar, Éder, nosso cinegrafista. Que é o Éder que tá ali? Quem que tá ali? Quem que tá ali? Fabiana? Vamos levantar. Aê, muito bom. É o seguinte, gente. Preciso dividir um festão, mas uma festa boa demais com vocês. É a festa de Morretes, isso mesmo. Para você ter uma noção, já são 38 festas. Essa é a 38ª Festa Agrícola e Artesanal de Morretes. É um evento tradicional que acontece no centro da cidade, é uma cidade histórica. Para você que não é da nossa região, não conhece o litoral do nosso estado, é um convite que eu faço para vocês. E quem esteve por lá gravando programas especiais foi Olga Bon Giovanni, ela mesma. E ela conversou com a secretária municipal de turismo, que está fazendo esse convite super especial para você que está aí do outro lado. Todos os caminhos trazem até Morretes, que celebra a 38ª Festa Feira do Artesanato e da Agricultura. E quem resolve aparecer por aqui também é nosso secretário de Estado da Cultura, Luciana Pereira. Olha que maravilha! Tá aqui, falou assim, vou lá com chuva e tudo, Luciana. Com chuva e tudo, mas vir a Morretes é um prazer sempre tão enorme, né? E Você aí vem sempre? Venho muito nos meus horários de folga, porque eu venho turistar em Morretes, mas hoje vim aqui trabalhar porque a gente está tendo a 38ª Festa-feira, a gente está tendo o prazer de ter a TV Evangelizar aqui e eu vim falar um pouquinho sobre a cultura do nosso litoral, sobre a importância que Morretes tem dado para a preservação do patrimônio. Então é um trabalho prazeroso, digamos assim, hoje. Morretes já está na rota cultural, Morretes tem uma importância na área do cinema, agora mais, né? Mas a gente teve alguns filmes muito importantes sendo filmados aqui, procurados pelo público nacional e até internacional. Mas a gente tem... Por quê? O Morretes parece uma cidade cenográfica, né? Então você não precisa montar nada, a própria cidade já te acolhe. Mas isso na área do cinema, mas a gente tem o teatro que vai ser devolvido para a população agora. Essa atual gestão é muito comprometida com a área cultural. O que nós temos de novidade na sua pasta, nessa virada, porque nós estamos indo para o segundo semestre e já está acabando daqui a pouco o ano, né? O que tem de novidade que você pode adiantar para a gente? Vem muita novidade por aí. Teremos um grande investimento na área cultural e teremos investimentos regionalizados. Porque é justamente isso que estamos falando aqui agora, que a cultura litorânea é bem diferente da cultura na região oeste, nós vamos respeitar isso em termos de investimento. Então, cada região vai ter um investimento garantido para as suas características culturais. Com isso, a gente tem a preservação e não investimentos maiores nas regiões onde já estão acostumadas a buscar recurso por meio do fomento. Então a gente está regionalizando o nosso estado é muito plural, né? É muito diverso e a gente quer potencializar essas características, essa identidade, esse pertencimento nosso. Essa cidade, gente, vale muito a pena vocês conhecerem. Quando vocês vierem ao Paraná, vão para o nosso litoral. O nosso litoral é riquíssimo, mas Morretes é um passeio, assim, fantástico. E a comida... é boa demais. Tem um prato feito com carne que fica assim, 24 horas cozinhando, que é o barreado. Vocês não vão se arrepender, é uma delícia, uma carne desfiada espetacular. Agora, vamos continuar falando de comida? Olha, já vou avisando vocês que eu cutuquei o bolo, comi o bolo todo no intervalo ali, não veio uma medalhinha de Santo Antônio no bolo pra mim. Mais um ano sem encontrar medalha, mas um dia eu encontro. Apesar de já ser casada, né, mas a gente tem aquele objetivo de vida, esse é um dos meus objetivos. Vamos falar de pastel, porque pastel bom, gente, dizem que é aquele feito na hora ou é aquele frito na hora? Feito, frito e que tal os dois? Feito e frito na hora. Bom demais, bem fresquinho. Gente,
Tem uma cidade aqui no Paraná que o pastel de feira é patrimônio da cidade, que é lá em Maringá. E a gente vai para ela agora. É a região noroeste do nosso estado. Luciana Macedo foi conferir um concurso de pastel que, ó, te dá água na boca. Bom demais. Oi, Carla, tudo bem? Olha, hoje eu tô num ambiente aqui muito gostoso, né? Eu tô numa barraca de pastel, numa das 20 barracas de pastéis que existem aqui em Maringá, porque tá rolando um concurso muito legal na cidade, que é para escolher o melhor pastel de Maringá. E quem vai me explicar por que desse concurso é a diretora de Agricultura e Pecuária, a Sami Messias, para falar pra gente. Sami, a gente sabe que aqui em Maringá o pastel é super tradicional, uma comida que a gente encontra aí do café da manhã até o jantar, a gente pode dizer assim. E aí, de repente, um concurso para escolher o melhor pastel, por quê? Bom, as feiras são muito tradicionais e aí nós pensamos num concurso para o pastel para movimentar as feiras de Maringá, para todo mundo conhecer as 57 feiras que Maringá tem e principalmente para comemorar os 77 anos da nossa cidade. Então é uma grande festa para a gente escolher um prato que é típico da nossa cidade. E um detalhe, tá? Um dos pastéis aí que mais está concorrendo é o de sabor mini ovo. Um recheio que é simples, mas que é delicioso. É carne, queijo e ovo. E esse pastel, ele é, ó, natural aqui de Maringá, é isso? Isso, é natural daqui. É uma especialidade, a gente vê em todas as feiras mesmo. E a gente tem 3 bancas que estão com esse sabor. 6 pastéis estão na disputa pelo título de melhor pastel de feira de Maringá. Tem até pastel no formato da Catedral da cidade. A escolha será feita por meio da avaliação de uma comissão organizadora e votação popular. Serão levados em conta critérios como a aparência, o aroma, criatividade e, claro, o sabor. O concurso tem movimentado ainda mais as feiras da cidade. É bom para divulgar os pastéis aqui de Maringá, né? Que o Maringá é o polo de pastel, é o polo mesmo. Então é bom para divulgar. Eles já chegam aqui, já tem um QR Code lá, dá a nota lá, é muito bom. Quem gosta de pastel agora ganhou um motivo a mais para apreciar o alimento. Olha, eu acho extremamente interessante porque não só ajuda a divulgar, né, essa cultura, porque é enraizada aqui em Maringá, né? Eu sou cliente há 30 anos, então ele já até sabe, eu já chego aqui, ele já sabe qual que é a sequência, né? Não é só um também, já vai uns 2, 3. Ai, que delícia, gente, bom demais. Mas fazer um pastelzinho em casa também é bom, né? Bom demais reunir a família, fazer aquele recheio do jeito que você gosta, bem carnudo, né? Bem cheio de coisa ali dentro. É bom demais. Gente, um beijo gigante para vocês. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Um dia lindo e amanhã tem muito mais. Fique agora com Simplesmente. Tchau.